ありがとうございます。出業等の時間です。先生の方、通訳の方、お願いします。Teremos agora o momento da atividade de perguntas e respostas, conduzido pelos orientadores desta convenção. Muito obrigado. Então, vamos iniciar, por favor. Gostaria de saber se ao longo desse período de criação da Seichonoye, os livros sofreram alterações em seus ensinamentos. この長年Seichonoyeができてからこのいろんな書籍がこう変えられていったとか変更されていったって教えについてそういうことについてちょっと話していただけますかという質問です。成長の絵のできてから今年に至って、いろんな書籍がこう変えられているとか教えについてね絶版にされたそっちの方がいいです。はい。ありがとうございます。Muito obrigado. 正治先生のご本を改ざんされた、書き換えたということは、私はちょっと思い当たりません。Que está escrito assim, se foram sofrer alteração. Não, as coisas do mestre, a maioria não sofreu alteração, que eu saiba. ただ、正治先生の本を読ませないように絶版にしていったと。O fato principal sobre esse ponto é que o pessoal proibiu a reedição, né, e a publicação de livros do mestre, diversos livros do mestre. 例えば生命の実相も絶版にはしてないんです。 Por exemplo, o Semen de edição não foi vetado. だけれども日本の成長の家の本部で一切生命の実相を使わなかったんです。 Entretanto, lá no Japão não se utilizava mais em nenhum momento a coleção Semen de edição. だからだんだん読まれなくなったし、売れなくなっていくんです。 Então foi assim decaindo a quantidade de venda e também o pessoal parou de utilizar. これが結果的に正治先生の本をこの世から消していく作業になりました。 É como se fosse trabalhar para que essas coisas desaparecessem ao longo do tempo. だから買おうと思えば買えるんです。はい、買おうと思えば買える。 Se é minha edição, quem quiser comprar ainda tem à disposição. だけれども買おうと思う人がいなくなってしまったんです。 Porém, desapareceram pessoas que geralmente compravam esses livros. だから今の成長の家は正治先生の教えじゃないって言ってます。 Por isso que o ensinamento Seichoni atual não se trata mais de ensinamento do mestre. それで我々が新しい形で生命の実相を出版し続けております。 Por isso nós reformatamos a coleção e continuamos a editar para a humanidade. その我々が日本で作った生命の実相をまた翻訳して今ブラジルのここから発行しております。 E essa publicação feita no Japão está sendo traduzida aqui no Brasil para que continue sendo transmitido aqui para o povo brasileiro. だから日本もブラジルも正治先生の教えはここで引き継がれていると言っていいと思います。 Então pode-se afirmar que o ensinamento do mestre está sendo aqui e agora passado o bastão para que continue sendo divulgado para a humanidade. 以上です。ありがとうございます。僕、イスラエル。そうか。Muito obrigado. ありがとうございます。教えを
変えられたという視点から2点だけ申し上げます。Com relação a essa questão levantada, eu gostaria de citar 2 pontos. 一つは、 Primeiro, 管理の方は環境問題に触れていないから、これを補完しなければならないということを言ったんです。foi dito na organização lá que, pelo fato da Sutra não tratar pontos de meio ambiente, fala que teria que ser colocado de lado. 皆さん、感度の方は谷口正先生に天下った神様の言葉です。A Sutra é a palavra que foi revelada ao mestre pelo Deus. それを補完、これは完全じゃないから補完しなければいけないというこの考え方が大変問題です。 Então, o grande problema é que, como foi dito pela organização, isso aqui não trata de meio ambiente, então vamos deixar de lado. Foi assim que estava sendo tratado. で、今の総裁は大自然参加、完全菩薩参加という補完するために新しいお経を作りました。 E com isso ele editou 2 novas sutras por conta dele. これは大変な私は問題だというのが一つです。 Esse aqui é grande problema, dos grandes problemas. 二つ目、 Segundo ponto, 長崎総本山の御祭神、住の絵の狼を脇紙にして脇に置いて、雨の水上主の神、高み結びの神、神結びの神という神を勘定してしまいました。 então, quem era o patrono lá do templo do Sumiyoshi, lá de Nagasaki, era o Deus Sumiyoshi. Deixou o Deus Sumiyoshi de lado e colocou 3 deuses, Ame-no-shi no Kami, e Takami Musubi no Kami, e Kami Musubi no Kami. Colocaram esses 3 em detrimento ao Deus Sumiyoshi. で、住吉の狼を脇紙にしたために、宇宙浄化の祈りが一切できなくなりました。 O fato de deixar o Deus Sumiyoshi de lado parou o trabalho do Deus Sumiyoshi de purificação do universo. 住の絵の神でまして宇宙を清めたも、この祈りが一切できなくなったんです。 Então aqui diz, Deus Sumiyoshi se manifeste e purifique o universo. Essa oração já acabou lá. 成長の神様は住の絵の神様です。 O Deus da Seichuna é representado pelo Deus Sumiyoshi. 谷口正先生は元住吉神社に毎日お参りする、その中で神様の啓示を受けられたんです。 O mestre frequentava sempre o Motosumiya Jinja. Então, por isso que ele recebeu essa revelação do Deus Sumiyoshi. その神様を貶めたこと、 Deixar esse Deus de lado, 宇宙浄化の祈りができないこと、 o fato de não poder trabalhar mais pela purificação do universo. そこに谷口正先生の教えはない。 Nesse ponto, não existe o ensinamento do mestre. Muito obrigado. Qual a visão do casamento na Seichunue? Seichunue no kanten de, 結婚ということ、結婚生活とかそういうことはどういうふうに説かれていますかって言って。谷口正治先生が結婚式の時に贈られた
色紙があります。式次第。色紙、紙、谷口正正治先生。なりと書かれました。ちょっと説明先。はい。難しい。霊妙妙というのは、もう魂というのは、素晴らしいものである。霊妙妙。Escreveu esse rei Miô os espíritos são maravilhosos. その魂がこの世で縁を結ぶ。E esses espíritos aqui nesse momento faz musubi. Musubi é enlace. 男と男性と女性が一つにつながって一つの魂、一霊同根。Então, dois diferentes espíritos se unem e se formam um único espírito. ここに谷口先生の結婚観があると私は思っています。 E aqui reside a explicação do que é a visão de casamento da Seitonue. 拍手がないようなので、 Ah, então acho que não tem aplauso, acho que o intérprete está ruim. それでここが悪いからしたい。それで念のために別れたりするでしょ。はい。別れたり。 Ah, existem casamentos que se separam. でそれは成長のではいいんですよと。 No Seitonue isso é possível. 一霊同根一つの魂じゃなかったということだと。 Significa que aqueles dois que juntou em um só, na verdade, não juntou. Por isso que ということですからね、もしね離婚された方があったら、魂がまだ他にいると思ってください。 então quem for cada pro seu lado, pense, ainda tem minha metade em algum outro canto. どのくらいいるか、はい。魂の半身がどのくらいいるか。 Quantas metades teria de espírito cada metade nesse mundo? 30人。 30 pessoas. ですから理論上30回結婚を許されます。 Então, teoricamente, é possível tentar por 30 vezes. ありがとうございます。はい。você manda reunião. Então, que coisa boa que eu vi. Eu ainda tenho 29 chances. Aí. Aí. 浪松先生、奥様を14年間寝たきの奥さんをお世話されて送られました。 A esposa do professor Namimatsu, que eu sei, ele cuidou carinhosamente por 14 anos, até ela partir. 98歳です。 Está com quase 98 anos. お見合いの話が来ました。 Veio uma história de Omiai que é a apresentação de cara metade. 相手が96歳でした。 A outra pessoa, a outra parte, estava com 96. 浪松先生言われました。 Então o professor Namimatsu disse, もっと若いのがいい。 seria melhor um pouquinho mais nova. O correto é oração Shinsokan ou meditação Shinsokan. ここで正しいのは深層間の祈りですか、それとも深層間の念仏っていうそういう質問です。祈りとか念仏とかそういうところ。念仏って黙想して考えること。はい。成長の湯は深層間に始まり深層間に終わるその教えだと言われています。 O ensinamento Seitonei fala
inicia a vida diária com oração e termina a noite com oração. 真相観を実習しないで成長念を名乗るなとまで言われました。 Sem prática do Shinsokan, não dá para verificar o ensinamento da Seichoné. 真相観でまず大事なのは神呼び歌です。 O importante do Shinsokan é aquela oração do canto evocativo. 神呼び歌をまず歌うことです。 Então, entoar aquele canto evocativo. 成長念の狼守りませ。最後の4節はそうですね。 Então, no final, Deus da Seichoné protegei-nos, é o finalzinho. 成長念の神様が守ってくださる、導いてくださるという祈りなんです。 É uma oração onde o Deus da Seichoné nos protege. 真相観の最初にこういう言葉があります。 No início do Shinsokan tem a seguinte palavra. 成長の世を通じて働きたもう神よ。 O Deus da Seichoné que trabalha. この合唱をアンテナとして大生命と一体とならしめたまえ。 Tranquilize, purifique esse local e nos una com a grande vida. この合唱はアンテナです。 Essa posição de prece se serve como antena. 大生命と一体となる神様のその導きを受けるアンテナです。 É a antena para receber a orientação de Deus. 神様が守ってくださるその祈りなんです。 Deus vai nos proteger. E é para receber essa. その後で我今五感の世界を去って実相の世界にいると宣言します。 Depois declara, nós saímos do mundo dos 5 sentidos e entramos no mundo do Jisoo, mundo de Deus. ここの言葉で大事なのは今ということです。 O importante nessa frase é o termo agora. いろんな現象世界があっても Mesmo que tenha na sua frente diversas cenas do fenômeno, do mundo fenomênico. この真相観を実習しているこの今はもう神様の世界です。 Esse agora, quando está fazendo essa oração Shinsokan, esse agora é o agora do mundo de Deus. 神様の作りたまず世界は光一元。 O mundo que Deus criou é somente luz. 真相観で大事なのは Importante no Shinsokan 光のイメージです。 é ver a luz. 光一元。 É somente luz. そして次が呼吸です。 E em seguida é a respiração. ゆっくり息を吸ってゆっくり息を吐く呼吸です。 Respirar lentamente, encher o pulmão e soltar lentamente. 息を吸うときに神様の光、命が流れいる流れいる流れいる。 Enquanto a gente está inspirando, imaginar a vida de Deus está entrando, fluindo para o seu interior. この吸う息とともに神様の命が流れている。それは光のイメージとなってそして流れいるという呼吸をするんです。 Então, quando inspiramos lentamente, é imaginar que a vida de Deus está entrando e que está sendo iluminado pela luz divina, luz de Deus. その祈りの中でもう肉体がない。 Dentro dessa oração, o corpo já não existe. 光に包まれている。 Está envolto em plena luz. これが真相観です。 Isso que é o Shinsokan. Vou para o próximo. As pessoas acreditam no poder da hereditariedade e seus males. Como se libertar das heranças do mal? 人間は遺伝子
を通して、いろんな悪いことが、遺伝していくと、親から子親から子。だからそういう悪いことからどうやって逃れますかっていう質問です。そういうことが悪い遺伝をこう伝わってきて親から子にね、そしてそういうことからどうやって遺伝された悪いものから逃れますかということです。遺伝というのは宗教的に言えばEm termos de religioso, hereditariedade, a gente pode pressupor o karma. その家系に連なる業というものが受け継がれていく。E a gente, com a passar da geração, às vezes um karma existente, a gente acaba carregando para nós também. それを肉体上から見たら遺伝として受け継がれていく。Então, se a gente imaginarmos o nosso corpo, às vezes a gente parece que vai continuar carregando essas coisas. しかしこの業というのは Entretanto, aquilo que chamamos de karma, 念の集積なんです。念。é coisa espiritual. É uma coisa espiritual. 各家の念が集まって業となって、それが代々その家で受け継がれていく。Diversos pensamentos existentes no lar. Elas se formam karma. E esse karma, ela passa de geração para geração. これを外側の社会から見て遺伝と言っております。E as pessoas veem de fora esse fenômeno e chamam isso de hereditariedade. しかしこの遺伝業というものは Entretanto, aquilo que chamamos de karma 本当にあるものではないんです。 não é aquilo que existe realmente. 念の集積なんだから、 Como ela é uma materialização dos nossos pensamentos, 別の念を持ってきたら消えるんです。 e se a gente mudar nossa mente, ela também desaparecerá. 悪因縁によって悪い遺伝が受け継がれたとしても、 Mesmo que aqueles pensamentos maléficos em forma de karma seja recebido numa geração posterior, もしそういう悪い遺伝を自分は持っていると思ったら、 e quando a gente conscientizar que a gente tem de fato esse karma hereditário, そんな悪い遺伝は本当はないんだと。本当はないんだと。 e na verdade isso não existe, o karma não existe. それを打ち消してください。 Como não existe originariamente, não foi criado por Deus, basta que a gente apague isso da nossa mente. 打ち消したら消えていきます。 Quando nós apagarmos, seus efeitos nas nossas vidas desaparecerão. 自分はそんな悪い遺伝を持っていないと打ち消してください。 Então, negue isso, dizendo que eu não tenho hereditariedade de coisa ruim. Negue. そのために深層観、もしくは聖教をあげる、もしくは正原先生のご本を読んでください。 E para isso a gente faz Shinsokan, ou ler os livros do mestre, ou oferendar a leitura de sutras, palavras da verdade. そうすれば自分の心が清まっていきます。 Se assim fizer, fazendo boas leituras, a nossa mente vai assentando, vai purificando. そういう清まった中に悪い業、遺伝というものは消えていきます。 E nessa prática de purificação, de elevação espiritual,
o karma acaba desaparecendo. ぜひ実践してみてください。 Por favor, experimentem. 正教甘露の方の実在、 A realidade da parte da Sutra Sagrada. その最後は、生命の実相を知る者は、因縁を超越し、 No final está escrito, para conhecer o Odissô, nós temos que transcender esses pensamentos que nos cercam. ここなんです。成長念の素晴らしさは、因縁を超える教えなんです。 Então, o ensinamento Seichonen diz, tem que transcender, transpor os pensamentos. 日本の仏教では、因縁、因果をよく説きます。 Lá no Japão, no budismo, chama Innen Ingo, 何か causa lei. 悪いことがあると、あなたの家の業よとか、因縁よとかよく言うんです。 Então, quando fala que acontece alguma coisa, fala que a causa raiz é da sua família, por exemplo. 谷口正夫先生おっしゃいました。 O mestre falou, 恐怖を煽る者は邪教である。恐怖を煽る者は邪教である。 então o mestre falou que quem mete medo, algum ensinamento que mete medo, na verdade não é um ensinamento verdadeiro. 宗教とは恐怖で縛るものではない。宗教とは心を解放するものである。 Então a religião não deve ser algo que, através de certas condições, quer segurar o adepto, botar medo e restringir. Religião, para mim, é algo que liberta o nosso espírito, nossa mente. 生命の実相を知る者は因縁を超越して生命本来の歪みなき演奏的知恵を獲得せん。これです。最後の。Quem conhece o Dissô da vida transcende essas causalidades e conhece a verdadeira, a harmoniosa vida ordinária sem distorção. Muito obrigado. Tudo bem? Passa para a próxima. Os clientes sumiram. Como fazer com que volte? これは経済とか企業の面で、お客さんがもう全くいなくなった。また戻ってもらう。どうしましょうということです。客がいなくなった。客がいなくなった。なんでお客様がいなくなったんでしょうか。Por que será que os clientes sumiram? そのことを自覚しておられるでしょうか。 Será que a pessoa que perguntou está consciente sobre essa razão? それは客を寄せ付けない何かがあるからではないんでしょう。 Será que essa pessoa não tem algo que está impedindo que o cliente chegue até lá? Alguma coisa, alguma barreira? 何かがあってあのお店には行きたくないと思わせてるんじゃないでしょうか。 Será que tem algo, não quero ir lá, porque lá é chato ir, não sei o quê. Será que não tem alguma coisa que está impedindo que as pessoas vá até essa loja? 人間関係でも Relacionamento humano também. どうもあの人のそばには行きたくない。 Às vezes pensa, eu não quero ir na casa de fulano, ou onde fulano trabalha, não me sinto bem. そう思わせる人はいますね。 Pessoas que pensam assim existem de fato. だからお店にお客が来ないのはお店の人に問題があるんです。
Quando o cliente não vem para uma loja, o problema está na pessoa que está na loja. それが分かれば簡単ではないですか？ Se entender isso, o problema fica facinho de resolver. お客様が来ればいいんです。 Basta assim que o cliente venha até eles. 行きたいなと思わせるお店にすればいいんです。 É só transformar o comércio num comércio que faça com que as pessoas tenham vontade de ir lá. 簡単な話でしょ。 É uma questão muito simples. お客が来ない店はお客が来るようにすればいいんです。 As lojas, o comércio que não vem gente, basta que transforme numa loja que seja bem quisto, que pessoas tenham vontade de ver. É só transformar dessa forma. 自然に足がそのお店に向くようにすればいいんです。 Faça com que as nossas pernas naturalmente se voltem para aquela loja, para onde quer que essa pessoa venha comprar. 夜光があるところに虫が集まってきますでしょ。 De noite, quando está totalmente escuro, tem uma lâmpada acesa, os insetos vão até aquela lâmpada. 自分は光になればお店に必ずお客さん増えてきますよ。 Se essa pessoa da loja se tornar uma luz radiosa, virá com certeza pessoas aí. ぜひ光となって太陽となってそのお店が繁盛することを心より願っています。ありがとうございます。 Seja uma luz, seja um sol que brilhe, luz e que pessoas cheguem até a sua pessoa. ちょっと空気を変えてジョークをやります。 Eu vou mudar um pouco os diários e vou contar uma brincadeira aqui. 3軒のラーメン屋が同じ通りに店を構えました。Três pessoas puseram 3 casas de comércio na mesma rua. 一番左の店は日本一おいしい店ですと看板を出しました。 À esquerda colocou lá na placa: aqui tem coisa mais gostosa do Japão. 一番こちら側は Mais à direita colocou: やったら世界一おいしい店ですと看板を出しました。 Então aqui vai ser comida mais gostosa do mundo. 真ん中のお店はどうしたでしょうか。 Então a loja do meio, como procedeu? O que fez? お客様、入り口はこちらです。 Falou assim: clientes, os dois lados, a entrada é por aqui. 先ほど白い社長が言ったように入りたいと思わせる店にすればいいんです。 Então, assim como o professor Chiroso falou, basta com que transforme a loja em uma loja que a pessoa tenha vontade de entrar. 日本という国は大変古い国で O país chamado Japão é um país antiquíssimo. 世界一古い伝統のあるお店がいっぱいあります。いっぱいあるんです。 O Japão tem muitas casas, comércios tradicionais, bem antigos mesmo. 500年ついてる虎屋という洋館があります。 Tem um ryokan que é massa de feijão azul, que é tipo aquela pamonha, só que de feijão. Ele chama Toraya. Continua por 500 anos. 500年ついてるお店のその秘訣は何ですかと聞かれて、 Então chegou uma pessoa e perguntou: qual o segredo de continuar 500 anos no mesmo negócio? その店の続いている秘訣は何だったでしょうか。 E qual que era o segredo da continuidade dessa loja?
Vocês têm ideia? なんか Alguém? Oi? 愛を込めてアテンドする。答えは A resposta お客様への感謝です。é agradecimento aos clientes. 時代に応じて味は変えてきます。 Com o passar da época, a gente vai mudando um pouco o sabor. 500年変わらない精神は O espírito que não muda por 500 anos お客様に感謝する。 é a gratidão para os clientes. Muito obrigado. Pergunta: como falar em Deus para quem não acredita em Deus? これは先ほど話された、神を信じない人にどうやって神のことを話したらよろしいでしょうか。朝の講話にもありました。神を信じない人も飛行機が落ちる瞬間には神様と言います。 Esse pessoal que não crê que existe Deus, quando está dentro do avião que está começando a cair, fala: não, meu Deus. なぜ神様と言うんでしょうか。 Por que chamamos de Deus? 神様がいるからです。 Fala em Deus porque Deus está dentro da gente. いないものは呼びません。 A gente não chama por aquilo que não está em nós. そうやって説明したらいいんでしょうか。 Eu acho que basta explicar dessa forma. はい。はい。神様との出会いっていうのはやっぱり時期があるんです。O encontro com Deus não é qualquer momento. Existe um momento adequado, um momento certo. 時が来たらどんな唯物論者の人間も神様に振り向く時が来るんです。 Quando chegar esse momento, mesmo aqueles incrédulos, chega ao momento de estar frente a Deus. それはこの世で神様と出会わないかもしれない。 Essas pessoas talvez não tenham encontrado Deus nessa vida terrena. そうしたらあの世でそういうことが分かるかもしれない。 Pode ser que na vida póstuma a essa vida terrena, ele consiga saber sobre esses assuntos. あの世でダメだったらもう一度この世に誕生します。 Então, se lá também a pessoa não conseguir se esclarecer, vai nascer de novo e começar tudo outra vez. そしてあの世からもう一度この世に戻ってきて神様を知ることになるかもしれない。 Pode ser que na próxima vida comece a tomar ciência do que é Deus. 人には因縁があって時というものがやっぱりあるんです。 E nas pessoas tem uma causa, um motivo, e para isso existe um tempo correto. 我々だってこの世で神様に谷口正治先生に会った。 Nós também tivemos a oportunidade de encontrar o mestre Masaru Taniguchi. だけれどもその前のこの世では成長の家が全く受け付けなかったかもしれない。成長の家が受け付けなかったかもしれない。 Pode ser que na outra vida talvez não aceitasse ensinamento Seichuné. そのようにやっぱり時期というものがあるんです。 Da mesma forma, existe um tempo correto, adequado. だから今教えを伝えて拒否されても決して
諦めないでください。 Então, agora, se mesmo assim falar sobre Deus, se não aceitar, não tem problema, continue tentando com demais pessoas também. そしてその人に合唱して拝んで、いつか神の子を知ってくださいとお祈りしてください。 E reverencie essa pessoa e depois ore por essas pessoas. よろしくお願いします。 Conto com todos. 安藤です。あ、ちょっと話してからちょっと。 Muito obrigada. ありがとうございます。 Arigatou gozaimasu. Obrigado. 私は宗教を信じない友人と話をしました。私は宗教が嫌いな友人と話をしました。 Eu nasci num lar onde não se falava em religião. 私のお仕事のことを話すと、お前は心が弱いから神にすがっているんだということを言われました。 Quando ela conta que está trabalhando numa entidade religiosa, muitas vezes fala: ah, você precisa disso porque a mente deve ser meio fraquinha. しかしその友達は東京の仕事の営業成績が1位の友達です。 Essa amiga, na empresa onde trabalha, ela tem o resultado que é a primeira pessoa daquela turma que entrou. その秘訣は毎朝鏡に向かって自分はできると言っているからだと言っていました。 E ela fala que consegue isso porque ela pensa que eu sou capaz. これは谷口先生の教えと通じることだと思います。 Nesse ponto, ela tem coisa em comum com o ensinamento do mestre, que somos capazes. しかし私と友人で何が違うのかというと、 O ponto que é diferente comigo, 自分はできるの自分の捉え方だと思います。 é a forma como eu entendo sobre eu posso, eu consigo. Essa visão do eu posso, eu consigo, acho que é diferente de mim para essa pessoa, minha amiga. 神様に生かされている自分なのか、それとも自分だけの自分なのか。 Será que esse eu é eu que é vivificado por Deus ou sou eu aquele que vivo por conta e eu estou vivendo com as minhas forças somente? もしもいつかその友人が失敗をしたとき、 Mas se essa pessoa um dia falhar no seu trabalho, 自分はできない人間だということになるので、立ち上がれなくなるかもしれません。 pode ser que quando fracasse, essa pessoa que não acredita em Deus e que acha que capacidade é sua própria, quando entra no fracasso, pode ser que caia e não tenha mais forças de levantar, de lutar novamente. しかし生かされている自分だと何度転んでも立ち上がる本当の自信があります。 Mas a pessoa que é vivificada por Deus, mesmo que leve tombo no fracasso, ela sempre tem forças para levantar novamente. ありがとうございます。ですので神はすがるものではなく、自分の力をどこまでも引き出してくれる一生の付き合いをするものだということは大切なのではないでしょうか。 Eu acho importante. Deus não é aquilo que, como uma boia no meio do mar, que se fica grudado para se salvar. Não. Deus é aquilo que está fazendo com que a gente viva, né? Manifestando essa capacidade que nós temos. Ela serve para isso. 失礼しました。ありがとうございました。 Desculpe. Gostaria de saber qual a visão do Seichune e dos ensinamentos do mestre sobre homossexualismo. ホモとかそういう同じ性愛の関係のことについて聖書で
先生の教えはどう説かれていますか？どう説明されますか？同性愛。同性愛。ありがとうございます。先生、ちょっと話して、響きがちょっとあれです。Muito obrigado。谷口勝先生のご本の中にも同性愛について論じた箇所があります。Dentro das escrituras do mestre também tem ponto que toca sobre homossexualismo. これは精神分析を用いて同性愛の真理というものを語っている部分です。É uma parte onde o livro aborda análise do parte espiritual. 一言で言えば Numa só palavra falando, resumindo, 病気の一種です。é como se a gente tivesse assim doença. 同性愛というのはですね、前の世の男が女として生まれる。É como se a pessoa, na geração, na vida passada, que era homem, nasceu como mulher dessa vez. 前が男が女として生まれる。女が男として生まれる。Ou mulher na vida passada que nasce como homem. そうすると女だと思っているのに実は男だと思い込んでしまう。Tanto homem como mulher continua pensando eu era homem ou eu era mulher na vida passada, né? 本当はこの世で私は男として生まれてるんだから男として生きねばならないと思うべきところを前の世の記憶があるもんだから、uma vez nascido mulher ou nascido homem, então tem uma missão que recebeu para viver como de tal forma como foi nasceu. Então, o problema é que continua pensando na vida passada. 自分が男であるか女であるか分からなくなってしまう。E aí a pessoa entra num conflito: será que sou homem? Será que sou mulher? そういう人は自分がこの世で男として生まれたんであれば Se essa pessoa que nasceu com a missão de ser homem nessa vida, 男として生き抜こうと決意すべきなんです。deve decidir em viver como homem para ter essa missão cumprida aqui nessa terra. 女として生まれたんであれば Se essa pessoa que nasceu como mulher, corpo de mulher, 女として生き抜こうと teria que decidir em viver como mulher para cumprir essa missão recebida de Deus. これがこの世に我々が生まれてきた使命なんです。 Esses corpos que recebemos faz parte da missão que recebemos de Deus para nosso aprimoramento. これは性別の問題だけじゃないんです。 Esse aqui não é questão apenas de sexo, de homem e de mulher. 今自分はこの場に生まれてこういう環境の中で育ってこういう環境の中に今いると。 Então eu recebi esse corpo, nasci nesse meio e eu estou passando por circunstâncias onde eu estou vivendo. そこから出発してこの自分が生きているその使命を全うしようと。 Então a pessoa, no meio que está, da forma como nasceu, deve tentar concluir a sua missão. それがその人がこの世に生まれた使命なんです。 E o fato de a gente nascer assim, um assado, são missões recebidas para nosso aprimoramento. だから性別だけの問題ではないんです。 Não é questão apenas de sexo, se é masculino ou feminino.
いかに自分の使命を感じて、その使命に従ってこの一生を生きるかどうか。Então, recebido uma vez o corpo, a gente tem que decidir viver em função da missão recebida e concluir o nosso aprimoramento. そこにその人の一生の価値となるものが出てくるんです。E fazendo assim, vai aparecer para essa pessoa o valor da vida dele, para a qual ele nasceu. よろしくお願いします。ありがとうございます。 Muito obrigado. 3分しかない。もう3分。最後。3 minutos. O que é significado da Manabukai, o que representa e como funciona? これはManabukaiの意味は何ですか、何をそれ代表していますか、どうやってそういうこのManabukaiは機能していますかって、そういう質問です。Muito obrigado. ありがとうございます。すべては創立の理念にあります。Está todo resumido, concentrado no ideal descrito por mestre, no Rinen. 何でも理念があって組織団体は生まれます。Existe ideal e em função de algum ideal, qualquer organização tem ideal para depois a organização existir. その理念はかいつまんで言えば、谷口正治先生の教えをそのまま受け継ぐということです。Essa organização se resume dentro desse ideal, receber o ensinamento do mestre e depois passar para a geração adiante da forma como recebeu. 純粋にそのまま継承し、そしてそれを時代に残していく。Receber de forma pura, de forma correta e fazer com que isso vá ficando pela história, mas que dê continuidade de transmitir para sempre. 時代に次の世代にきちんと伝え残す。Transmitir corretamente para futuras gerações. その見事な実証が神田公子です。E a prova disso, de próxima geração, está aqui sentada, a Kanda Kimiko. 後で彼女の講話がありますけど、Depois vai ter uma palestra por parte dela. 教えに触れて3年です。Ela tem somente 3 anos de ensinamento. 本当に素晴らしい後継者。É uma maravilhosa pessoa para prosseguir com o nosso ensinamento. 谷口正治先生の教えに惚れ込んだんです。Ela ficou apaixonada pelo ensinamento do mestre. 谷口正治先生の教えをそのまま説いていけば、必ずこういう若い世代がその真理の素晴らしさに惚れ込んで、必ずこういう人が出てくる。Se a gente transmitirmos corretamente os ensinamentos do mestre, com certeza surgirão jovens como ela para dar continuidade ao nosso ensinamento do mestre. で、もう一言言いますと、谷口正治先生学ぶ会は宗教法人を取りました。Uma informação da nossa parte sobre a organização. Essa organização nossa lá no Japão também conseguiu o registro jurídico. 公に認められた、そういう団体です。É uma organização que foi aceita
pelo público. そして先ほど白津社長も言いましたが、生命の実相、そして甘露の方の著作権を私たちは持っています。 E conforme o professor Shiroso, o presidente Shiroso da Komeshi Sosha falou, nós temos o direito de publicar Sutra e o Seme no Jiso. 皆さん、宗教とは血筋ではありません。 Senhoras e senhores, religião não se trata de herdar o mesmo sangue. 真理を誰が受け継ぐかです。 Se resume no fato de quem é que vai continuar com as verdades. 生命の実相、聖教のあるところが永遠です。 Onde tem Seme no Jiso e Sutra, continuará eternamente. Muito obrigado. ありがとうございます。じゃあ、終わりにします。Tiveram um monte de pergunta. Não deu tempo. Só vou agradecer. Muito obrigada aos professores. Muito obrigado. 先生の方、ありがとうございました。 Nós temos um recado da livraria. Bem no início, na entrada, a gente tem a livraria para adquirir os livros Seme no Jiso, os livros do mestre, as sutras e também os textos do Kojiki, como um convite para os jovens. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos fazer barulho aí, gente. Vamos representar seu estado e vamos levantar. Vamos lá? Belo Horizonte. Oh. Olha. Não pegou? Ué? Rio Grande do Sul. Paraná. Aí. Distrito Federal. Rio de Janeiro. Santa Catarina. Espírito Santo. São Paulo. Mais algum estado que eu não chamei? Minas Gerais. Belo Horizonte, né? Minas Gerais. É? Goiás. Japão. Brasil. Muito obrigado, muito obrigado.